Muito bom dia a todas e todos. Espero que estejam bem e com saúde. É com grande alegria que nós estamos hoje aqui reunidas e reunidos para iniciarmos o nosso ciclo de formação continuada em educação ambiental. Sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se acolhidas e acolhidos. Hoje nós estamos aqui, então, vamos receber com grande alegria, né, com muita honra, né, que nós temos o privilégio de receber o nosso professor Luiz Marques, da Unicamp, e nós vamos receber aqui também a Daniele, que é coordenadora do programa IFSC Sustentável. Então, eu vou passar a palavra para a Daniele, para que a Daniele possa tecer algumas palavras e depois, então, a gente vai receber o nosso palestrante. Daniele, bom dia, seja bem-vinda, querida, obrigada pela presença, pela parceria. A palavra é sua. Bom dia, Eliane, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube do IFSC. É um prazer imenso estar aqui, é uma honra estar participando dessa formação junto com o professor, né, a convite da professora Eliane, e estamos aqui nessa formação de educação ambiental quanto comissão do IFSC Sustentável. Então, essa semana também semana passada foi de grande alegria, porque nos tornamos, né, por mais um ano consecutivo, signatários do movimento ODS de Santa Catarina. Então, o IFSC, ele, além da sua comissão central, além das suas comissões locais, o IFSC Sustentável, ele está engajado em projetos na área ambiental, na área de sustentabilidade. Então, aqui essa parceria, ela é muito produtiva, porque eu sempre falo que a gente precisa de educação ambiental, né? Não apenas conscientizar, né, os indivíduos que já somos conscientes, precisamos sensibilizá-los, né? E é através da educação ambiental. Então, o IFSC, como uma instituição de educação, ela precisa passar essa formação aos nossos alunos, aos nossos colaboradores, aos nossos discentes, terceirizados, servidores e todos aqueles também que estão aqui nos assistindo. É um prazer muito grande estar representando essa comissão nessa formação e que tenhamos, né, mais formações de educação ambiental para dar continuidade, né, nessa nossa trajetória do EA, da educação ambiental, da sustentabilidade dentro do Instituto Federal. Muito obrigada, Eliane, passo a palavra para você. Muito obrigada, Daniele, querida. É sempre uma alegria poder compartilhar o espaço contigo, poder estar junto, poder auxiliar nessa construção, né? Eu sempre me recordo das palavras da nossa ministra dos povos originários, a Sônia Guajajara, né? Quando ela diz que nenhuma preocupação hoje em dia é mais emergente do que a preocupação com a nossa mãe terra, né? Então, todas essas questões, não há como negarmos, né, que nós estamos passando por adentrando ou se asseverando, né, num estado de emergência climática, né, e para isso, então, para fazer esse debate, para trazer esses dados, nós temos a alegria, a honra de receber hoje um dos maiores pesquisadores, né? Eu ouso afirmar que é um dos maiores pesquisadores brasileiros, né, que tem se dedicado a pesquisar esse tema, que é o professor Luiz César Marques Filho, né? Então, eu agradeço imensamente ao professor por ter aceito o convite, né? Que pena que o professor não pôde estar presencialmente conosco, né? Mas que bom que nós temos as tecnologias que nos ajudam, que nos auxiliam e que tornam possível esse momento, né, mesmo online, né, eu tenho certeza que nós teremos um excelente debate, nós teremos muitos dados para reflexão, né. Então, o professor Luiz César Marques Filho tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em História da Arte. Foi curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo, MASP, é professor livre-docente do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, foi coordenador do projeto MARE, Museu de Arte para a Educação, co-criador e membro do comitê editorial da revista Figura, co-criador do portal Crisálida,
crises socioambientais, labor interdisciplinar, debate e atualização, e tem pesquisa nas seguintes áreas: história da arte italiana e suas relações com a tradição clássica, e pesquisas sobre crises socioambientais, que é o tema, então, que o professor vem discutir conosco. Professor, muito obrigada pela sua generosidade, por dispensar o seu tempo a vir refletir conosco. Lhe passo a palavra, então, antes lembrando, né, que nós vamos ter 2 listas de presença aqui no chat. Uma lista, ela vai ser para os servidores do IFSC, que posteriormente poderão requerer a sua certificação pelo SIG-RH, como de costume, e nós teremos uma lista externa também, teremos também, professor, participantes externos. Quando começamos a divulgar essa formação, ela chamou tanto a atenção, né, que pessoas externas ao IFSC, também a comunidade também solicitou para participar, e é claro, né, a nossa missão é levar a educação, levar a formação para todos e todas, né, como instituição pública de ensino, né? Então, nós teremos 2 listas, uma lista para os servidores e outra lista para o público externo, para que depois a gente consiga, então, emitir uma declaração de participação a quem assim desejar. Então, muito obrigada, professor, e lhe passo a palavra, então, para as suas considerações. Muito obrigado, fico muito feliz de estar com você, Eliane, muito obrigado pelo convite, Daniela também. Eu vou começar desde logo, porque nós temos um caminho bastante longo, mas queria deixar bem registrado aqui, então, meu prazer estar aqui com vocês antes de mais nada. Então, vamos lá, eu vou já compartilhando a minha tela. Eu preciso agora um momentinho só, primeiro eu tenho que... Ela saiu daqui, um momentinho só. Agora ela está aqui. Agora sim. Apresentar. Bom, espero que vocês estejam vendo a tela compartilhada. E eu vou, portanto, começar. O que eu vou trazer para vocês aqui hoje, então, tem esse título, não é? Uma aceleração do caos climático no segundo quarto do século XXI. Vou pedir desculpas a vocês que eu estou com uma rinite hoje muito forte, que parece que eu faço uns espirros aqui, involuntários, realmente involuntários. Então, bom, eu atualmente sou professor sênior da ILUM, Escola de Ciência do CNPEM, né, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde eu estou trabalhando também essas questões que eu vou trazendo para vocês aqui hoje. Então, o plano da exposição que eu proponho a vocês é esse: não há transição energética em uma civilização do crescimento, né? Ou seja, a ideia de transição energética é um mito que está sendo muito fortemente divulgado, é uma espécie de ilusão que nós temos em relação a isso. Ou seja, no futuro deverá haver mais consumo e mais investimentos em combustíveis fósseis. O segundo item, então, a curva ascendente das emissões globais, já que nós estamos queimando cada vez mais combustíveis fósseis. Evidentemente, esses combustíveis fósseis, eles emitem gases de efeito estufa, não é? O GEE aqui, então, está por gases de efeito estufa. Então, essas emissões globais de gases de efeito estufa aumentam as concentrações, é o item 3, não é? Há um aumento das concentrações atmosféricas de CO2, mas não apenas do CO2, eu vou me deter aqui apenas no CO2, o dióxido de carbono, que é o gás de efeito estufa mais importante, no sentido que ele permanece longamente na atmosfera, embora ele não tenha o maior potencial de aquecimento. Por exemplo, o metano tem um potencial de aquecimento muito maior, mas ele permanece na atmosfera menos tempo, enquanto que o CO2, ao contrário, é efetivamente o gás que, de alguma maneira, comanda esse processo de aumento das concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa. Por consequência disso, o quarto item vai ser exatamente a questão da aceleração do aquecimento. Se nós aumentamos o nosso consumo de combustíveis fósseis, isso nos leva a mais emissões globais de gases de efeito estufa, que por sua vez levam a maiores concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa, sobretudo o CO2, o que nos leva, portanto, a esse quarto ponto, que é a aceleração do aquecimento,
e eu quero mostrar para vocês, então, esse processo de aceleração desde 1970 até 2050, ou seja, um misto de observações e projeções. O quinto ponto são as projeções e os impactos desse aquecimento global, dessas alterações no sistema climático, que tem, de alguma maneira, superado as previsões dos modelos, esses modelos que são reportados, não é, nos 6 últimos relatórios do IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, já está no seu 6º relatório, além de ter feito mais de 3 relatórios especiais, não é? Então são 6 relatórios de avaliação geral e mais 3 relatórios especiais, desde 1990, né? Portanto, já temos um acervo muito grande desses relatórios. O 6º ponto, portanto, um aquecimento de ao menos 3 graus Celsius na segunda metade do século XXI, é a expectativa da maioria dos cientistas do IPCC, né? E, finalmente, uma rápida conclusão. Então, vamos para o primeiro ponto, né? A questão do mito da transição energética, né? Então, esse trabalho é um livro muito recente, muito importante, que foi publicado por esse pesquisador francês, Jean-Baptiste Fressos, Sem Transição, né? Uma nova história da energia, a transição energética não terá lugar. E eu pego uma frase que eu acho que serve muito bem de epígrafe para essa nossa questão, que é: sair do carbono será muito mais difícil do que sair do capitalismo, né? Uma condição tão necessária quanto insuficiente. Sair do capitalismo não é suficiente, porque nós temos que ter uma meta muito mais ambiciosa, que é exatamente sair do carbono. A nossa civilização, né, o nosso modelo civilizacional pode ser chamado de um modelo termofóssil, né, no sentido que ele queima combustíveis fósseis, e é graças a essa queima de combustíveis fósseis que houve toda a constituição da civilização contemporânea, sobretudo a partir do século XIX, que trouxe, de resto, uma enorme quantidade de progressos, de melhorias, de avanços, etc., etc., mas agora nós estamos tendo que enfrentar as consequências, né, dessa potenciação energética que caracterizou a nossa civilização ao longo dos últimos 2 séculos. 2 séculos e meio, digamos. Então, aqui eu mostro para vocês exatamente isso. Não há, historicamente, transição energética de uma matriz para outra, né? O carvão não substitui a biomassa. Vejam, nós estamos aqui vendo, está vendo? Vocês olhem aqui, veem que essa primeira camada aqui de utilização de matriz energética é a biomassa tradicional, ou seja, é a lenha, basicamente, né? A madeira, a queima da madeira, né? Ela foi substituída pelo carvão, né? Que não substituída, mas foi, digamos assim, foi suplementada pelo carvão. Depois o carvão foi suplementado pelo petróleo, e depois ele foi suplementado pelo gás natural, né? Então, isso que eu estou querendo mostrar para vocês: o carvão não substitui a biomassa, o petróleo não substitui o carvão, o gás não substitui o petróleo, e as renováveis não substituem as energias fósseis, né? E existe o quê? Um empilhamento, como esse gráfico mostra claramente, e não uma substituição das fontes de energia. O consumo global de energia primária entre 1880 e 2022, aqui nós estamos caracterizando ele como terawatts-hora, né, por fontes de energia. Isso aqui a nossa fonte aqui é o Our World in Data, né, de 2023. A mesma coisa aqui, só que aqui nós estamos mostrando também o quê? Também as projeções até 2050. Né? Então, basicamente, é o mesmo formato que vocês têm aqui, só que aqui nós estamos falando dos próximos 30 anos, né? Dos próximos 30 anos. A mesma coisa que vocês percebem, então, que não existe nenhuma substituição, nenhuma transição para fora dos combustíveis fósseis. Mas, digamos que a mais otimista das projeções que nós temos hoje é a projeção da Agência Internacional de Energia, que se chama, então, Evolução e Projeção de Consumo de Combustíveis Fósseis por Tipo de Combustível entre 2000 e 2050, a partir do índice de valor de pico de 100%. Né? Eles estabelecem um valor de pico, que seria 100%, a partir do qual, então, eles projetam os desdobramentos, né, do consumo de combustíveis fósseis, basicamente de carvão, de petróleo e de gás natural. Né? Em que cenário? No cenário de políticas declaradas. Né? O que é o cenário de políticas declaradas? É o cenário de acordo com aquilo que os estados estão declarando que pretendem fazer no futuro. Né? Os planos nacionais de energia dos estados nacionais.
E aí, o que vocês podem perceber aqui? Podem perceber que existe efetivamente uma queda até 2050 do carvão, não é? Essa é a linha marrom que vocês estão vendo aqui, e essa queda representa o quê? A partir do pico do consumo de carvão que eles mais ou menos projetam para 2023, 2024, para 2025, mais ou menos, ou seja, para os anos em curso, até 2050, nós teríamos uma queda de 40 pontos percentuais. Né? Se nós admitimos que o pico do consumo de carvão vai ocorrer mais ou menos em 2024 ou 2025, nós teríamos em 2050 40 pontos percentuais a menos. Digamos, se houvesse 100 milhões de toneladas, né, nós estaríamos consumindo apenas, entre aspas, 60 milhões de toneladas. Bom, na verdade, o consumo não é de 100 milhões de toneladas, é da ordem de 13 bilhões de toneladas, né, que nós temos hoje. Então, vocês podem perceber que haveria efetivamente uma queda, mas é uma queda de menos da metade daquilo que nós consumimos hoje. Quanto ao petróleo e gás natural, na verdade, vocês percebem que existe um platô, né? Existe um platô, ou seja, que até 2050 haveria uma diminuição da ordem de 4%, 5% apenas, em relação ao pico do consumo de petróleo e de gás, que eles projetam um pouquinho antes de 2030, vejam, né? Mas peguem, por exemplo, o que nós estamos consumindo de petróleo hoje, basicamente alguma coisa da ordem de 100 milhões de barris de petróleo todos os dias, né, por dia. Né? Hoje nós estamos consumindo 100 milhões de barris de petróleo, amanhã nós vamos estar consumindo 100 milhões de barris de petróleo, etc. Em 2050 nós vamos estar consumindo 95, 94, 96 milhões de barris de petróleo, quer dizer, não há nenhuma incidência, digamos assim, sobre o comportamento do sistema climático, ou seja, não há nenhuma incidência real na composição química da atmosfera que leva, então, ao comportamento do sistema climático. Né? Então, essa é o que eu estou mostrando para vocês aqui, a projeção mais otimista que nós temos até agora, que é exatamente essa, então, da Agência Internacional de Energia, que foi consignada nesse relatório que eles fazem todos os anos, né? O World Energy Outlook, né? O panorama mundial da energia, com observações e projeções até 2050. Bom, esse, então, é um cenário que nós podemos ter em mente para observar os próximos, né? Então, outro processo, outra projeção que nós temos é do Rodion Group, né, que publicou esse relatório em 2024, em 1º de fevereiro de 2024, Fueling the Transition Away from Fossil, né? Ou seja, abastecendo, né, uma transição para fora dos fósseis, né? E o que eles dizem? Eles dizem há um rápido declínio do consumo de carvão no setor energético, com uma redução de 40% a 55% em relação aos níveis atuais até meados do século. Vejam que no que se refere ao carvão, eles são até mais otimistas do que a Agência Internacional de Energia. Né? A energia fala uma redução de 40 pontos percentuais, estão falando de 40% a 55%. O petróleo registra um declínio semelhante, 20% a 40%. Também, veja só quanto eles são também otimistas aqui, até meados do século, graças à eletrificação dos transportes terrestres, basicamente carros elétricos, etc. Mas essa tendência provavelmente abranda ou se inverte à medida que a demanda por transporte aumenta, particularmente no setor de aviação e marítimo. A demanda de gás, finalmente, permanecerá forte até o final do século, provavelmente permanecendo nos níveis atuais ou aumentando em 47% até 2050 e em 126% até 2100. Esse é um gráfico que eles, né, que resume, então, essas projeções do Rodion Group. Vocês veem, portanto, que há uma queda mais ou menos até 2050, depois um retorno, de maneira que nós chegamos em 2100, mais ou menos, num nível de incerteza muito grande, né, um very likely range ou likely range, né, um intervalo provável, muito provável, mas com uma mudança nada substancial em relação a esse consumo até 2100. Vejam agora, então, o EIA, né? O EIA é um departamento, né, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, chama-se United States Energy Information Administration, e eles também publicam, né, um panorama, né, um outlook, um panorama da Internacional da Energia, no caso esse de 2023, é o último. O que eles mostram?
Eles comparam o consumo de 2022 com os diversos cenários de consumo de combustíveis fósseis, não apenas fósseis, mas o que nós estamos interessando aqui são os fósseis, em 2050, segundo diversos cenários. Um cenário, 2, 3, 4, 5, 6 cenários, tá certo? Na verdade, 7 cenários, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cenários. Quais são esses cenários? Eles estão designados aqui por essas siglas, LM, LZ, LP, etc. E nós vamos pegar só o mais baixo, que é o LM, e o mais alto, que é o HM, né? E o que nos diz o cenário mais baixo? O cenário mais baixo é o cenário LM, que é o de baixo crescimento econômico, né? Low Economic Growth, é o LM, né? Bom, o que vocês podem perceber? A gente tem que se concentrar nesses três segmentos da coluna, né? O carvão, né? Os líquidos, que eles chamam dos diversos, o petróleo e os diversos derivados de petróleo, e o gás natural. E o que nós podemos perceber, então, claramente, é que mesmo, né, estamos aqui em 2022, mesmo no mais baixo cenário, nós não temos uma diminuição significativa, aliás, não temos diminuição praticamente nenhuma em relação a 2022 em 2050. E no cenário de HM, que seria de alto crescimento econômico, nós temos um claro aumento, estamos falando aqui de quadrilhões de BTUs, né? São os British Thermal Units, né? As unidades térmicas ou termais britânicas. É uma unidade, né? Uma escala de valor energético como terawatts-hora, o que quer que seja, né? E baseados, então, nos BTUs, né? O British Thermal Units, né? Os BTUs, nós não temos claramente nenhuma transição. Na melhor das hipóteses, nós permanecemos no mesmo patamar em 2050, na pior das hipóteses, nós aumentamos claramente, né, de alguma coisa da ordem de 500 BTUs, 500 quadrilhões de BTUs, nós vamos para 700 bilhões de BTUs, ou permaneceremos dentro dos 500 BTUs, né, quadrilhões de BTUs. Muito bem, peguemos agora uma terceira, aliás, uma quarta, né? Depois da Agência Internacional de Energia, do Rodion e da OEA, agora vamos para a quarta, que é o Production Gap Report, né, o relatório sobre os intervalos entre a produção atual de combustíveis fósseis e aquilo que seria necessário que nós tivéssemos num cenário de contenção das mudanças climáticas, né? Então, aqui estamos falando da produção, né? O título desse relatório é Phasing Down or Phasing Up, né? Ou seja, diminuindo ou aumentando. Tomados em conjunto, os planos e projeções dos governos levariam a um aumento na produção mundial de carvão até 2030 e na produção mundial de petróleo e gás até pelo menos 2050. Isto entra em conflito com os compromissos governamentais no âmbito do Acordo de Paris e entra em conflito com as expectativas de que a demanda global de carvão, petróleo e gás atingirá o pico nessa década, mesmo sem novas políticas. Claramente, você vê, então, que existe uma contradição muito grande entre aquilo que os governos estão se comprometendo nas diversas COPs, né, nas conferências das partes que monitoram a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 1992, o Acordo de Paris de 2015, e uma contradição entre esses compromissos e aquilo que eles, de fato, estão pretendendo fazer, né? E aí, mesmo no que se refere à questão do carvão, né, que vocês lembram que na Agência Internacional de Energia se falava em uma diminuição de 40% até 2050, o que nós estamos vendo é que a China, por exemplo, né, aqui nós temos a China, em 2021, 2022, 2023, percebem, então, em milhões de toneladas, estamos falando em 4,3 bilhões de toneladas, 4.500 milhões, né, 4,5 bilhões de toneladas, e aqui ultrapassando já da ordem de 4 bilhões e 600 milhões de toneladas. A Índia também sobe, os Estados Unidos desceram um pouco, a União Europeia desceu um pouco também, mas o resto do mundo permaneceu igual em 2021, 22 e 23, mas percebam que o grande consumo de carvão, basicamente, está ocorrendo na China e na Índia. Então, em 2023, esse é um relatório que foi feito agora em janeiro de 2024, em 2023 a produção de carvão aumentou 2,9% em relação a 2022 e atingiu 4,66 bilhões de toneladas, né?
E aí vocês percebem, então, que aqui, olha, a China, a Índia, etc., veja os países que têm a maior consumo de carvão, né? China, Índia, os Asian, né? Austrália, Bangladesh, Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Mongólia, Nepal, Nova Zelândia, Paquistão, Sri Lanka e países territórios asiáticos, outros que a China e a Índia, né? Esses são, portanto, os Asian, né? Que nós estamos vendo aqui, os Estados Unidos, a União Europeia e o resto do mundo, né? Essas são, então, essas cores que vocês estão vendo aqui, e que nós percebemos? Bom, percebemos que nós estamos falando aqui de alguma coisa que chegou a 8 bilhões de toneladas, né? E ele permanece mais ou menos até 2026 na mesma situação, ou seja, contrariando claramente, então, aquele relatório. E do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de um próprio relatório da Agência Nacional de Energia que foi publicado em dezembro. Aquele tinha sido publicado em outubro, esse foi publicado em dezembro. Vocês percebem que já esse não está muito confirmando o relatório de outubro, né? Bom, os 15 países com os maiores novos projetos de extração de petróleo e gás aprovados ou em vias de ser aprovados em 2022 e 2023, o Brasil é o terceiro deles, né? O Catar é o primeiro, né? Estamos falando em milhões de barris de petróleo equivalente, ou seja, petróleo mais o gás, levado em consideração qual é o potencial energético do gás em relação ao petróleo, isso é o petróleo equivalente, ao longo do seu ciclo de vida, ou seja, ao longo de todo o processo de extração de cada um desses reservatórios, seja um poço, seja o pré-sal, etc, etc. Né? Então, aqui nós temos esses processos que nós estamos falando aqui, então, de milhões de petróleo equivalente, milhões de barris, aqui 2 mil milhões, 4 mil milhões, 6 mil milhões de petróleos, ou 6 bilhões de petróleo, de barris de petróleo. E o Catar, então, são esses projetos que estão ao longo do ciclo de vida desse projeto, do conjunto dos projetos de exploração, nós teríamos alguma coisa maior, do tipo de 8 bilhões de barris de petróleo, a Arábia Saudita um pouco menos de 6 bilhões, o Brasil um pouco menos de 6 bilhões, os Emirados Árabes Unidos, etc., e os Estados Unidos. Agora, o que é importante que vocês levem em consideração é que nós estamos falando apenas de petróleo convencional. Se nós pegarmos, além do petróleo convencional, incluirmos também o petróleo obtido por hidrofracionamento, o famoso petróleo de xisto, né? Ou seja, de um outro tipo de rocha, com outro processo de extração, os Estados Unidos estaria no topo, né? Olha, se os totais incluírem o shale and fracking, ou seja, o processo de extração por hidrofracionamento do shale, o shale é esse tipo de rocha, os Estados Unidos estariam no topo da lista, né? Estariam no topo da lista. Muito bem. Passemos ao Brasil, então, agora, se a produção brasileira de petróleo e gás entre 2010 e 2020, vocês percebem, então, olha só, né? Em 2010 aqui, em 2020 aqui, e nós passamos de 2,45 milhões de barris de petróleo por dia em 2010 para 3,74 milhões de barris de petróleo equivalente, não é? Sempre equivalente, né? O esse E, o equivalente, ou seja, a soma do petróleo e do gás, sendo que o gás aqui está sendo convertido em unidades de unidades de energia típicas do petróleo. É como se nós tivéssemos duas moedas, digamos assim, diferentes, e tivéssemos, para poder compará-las, convertendo elas em dólar, né? Esse é o mesmo processo, isso é o equivalente. E aí nós passamos, portanto, de 2,45 para 3,74, como vocês estão vendo aqui. Um aumento muito grande no Brasil. Pois não? Professor, por gentileza, os nossos intérpretes de Libras, eles estão pedindo, se o senhor puder falar um pouquinho mais devagar para eles conseguirem acompanhar. Uhum. Tá, obrigado, professor. Desculpa interrompê-lo. Imagina. Obrigado a vocês. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, e o que nós estamos, essas três faixas aqui, então, para que a gente tenha claro, isso aqui é o gás natural, né? O que está em marrom, o que está em verde é o petróleo, e o que está em verde claro é, então, a soma dos dois, né? A soma dos dois. Muito bem, passemos, então, a projeção em relação do Brasil hoje em relação ao seu futuro, né? O Brasil hoje é o 8º país do mundo maior produtor de petróleo, né?
Primeiro é os Estados Unidos, né, que estamos falando de porcentagem do total mundial, ou seja, 18,98% do todo o petróleo produzido no mundo é produzido, quase 20%, né, é produzido nos Estados Unidos. Depois vem a Arábia Saudita, a Rússia, o Canadá, a China, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos e o Brasil, né? O Brasil, então, sendo o oitavo, mais do que o Irã e o Kuwait, né, produtor de petróleo do mundo. Qual é o plano do governo brasileiro, né, do Ministério das Minas e Energia? O Brasil produz atualmente 3 milhões de barris de petróleo por dia, né, que estamos falando em 3,46, mais ou menos a mesma coisa. A expectativa é de que este número chegue a 5,4 milhões até 2029, com a expectativa de se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo, com 80% desses recursos vindos do pré-sal, né? Ou seja, que o Brasil, portanto, que está se vendendo como um país que pretende liderar, né, a transição energética, na verdade está transitando em direção aos combustíveis fósseis e não para fora dos combustíveis fósseis. E aqui a mesma coisa, se vocês pegarem o caso do Brasil, naquele relatório do Gap Report, do Production Gap Report, esse relatório é comandado pela UNEP, né? A UNEP, em português, seria, então, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tem outras instituições que fazem esse relatório. E aí vocês veem o quê? Olha, o petróleo aqui está subindo. Isso aqui é a projeção, né? Isso aqui, o azul é a produção, isso aqui é a projeção. Isso é o Plano Nacional de Energia, até 2050. Esse é o relatório oficial, tá? E o que eles percebem aqui? Eles percebem que a partir mais ou menos de 2030, o pré-sal aqui do Campo de Santos, do sudeste do Brasil, começa a diminuir e eles, então, pretendem aumentar essa produção através da produção do pré-sal da margem equatorial do Brasil, exatamente essa aqui que eu estou mostrando para vocês, né? A margem equatorial. A margem equatorial, então, essa ideia de produzir petróleo aqui, né? Veja, o que está em laranja aqui é a Petrobras operadora, o que está em azul é a Petrobras não operadora, ou seja, ela concede a operação para outras companhias petrolíferas e outras companhias de forma geral, né? E aqui vocês têm, então, margem equatorial, região com as maiores áreas de manguezais do mundo, grande concentração de fitoplâncton, de corais, de espécies de peixes e mamíferos marinhos, de espécies migratórias, né? Fortíssimas correntes marítimas estão passando por aqui, entre as quais a corrente do norte do Brasil, muito próxima do Equador, que aumenta enormemente o risco da exploração de petróleo. Se houver qualquer acidente aqui, essas correntes vão levar o petróleo imediatamente para o Amapá e para a Guiana Francesa, sem que haja capacidade da Petrobras de conter esse derrame de petróleo. O Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, fala, em caso de acidente, o atendimento por via marítima levaria no mínimo 43 horas. Entendemos que existe um risco muito grande de, em caso de vazamento, a Petrobras não conseguir atender. Em janeiro de 2024, o IBAMA classificou a exploração nesse bloco como de risco máximo, com registro de 18 impactos negativos, 4 dos quais de alta magnitude. Oiapoque, no Amapá, é a região, né, essa região aqui, que está próxima aqui da Guiana Francesa, Oiapoque, é a região é o hábitat, é a região em que habitam os povos Caripuna, Palicuraruque Wayne, Galibi Marworno e Galipi Calinha, né? Esses povos não foram consultados pela Petrobras, como exige, né, como a lei e a Convenção 169 da Organização do Trabalho obriga. Muito bem, da onde vem o dinheiro para tudo isso? Vem basicamente, então, do sistema financeiro, né? O sistema financeiro, os 60 maiores bancos privados e bancos de desenvolvimento do mundo investiram, canalizaram recursos da ordem de 5,5 trilhões de dólares ao longo dos últimos 7 anos na indústria de combustíveis fósseis, evidentemente, portanto, impulsionando o caos climático e causando impactos enormes, inclusive mortes, nas comunidades locais. Então, vocês percebem que é essa a grande questão, né? O nervo da guerra contra a natureza vem dos bancos
vem desses recursos de 5,5 trilhões de dólares apenas dos 60 maiores bancos. Tá? Se você pegar, então, o conjunto dos bancos, o recurso é muito maior. Né? Os bancos dos 6 países líderes no financiamento da indústria de combustíveis fósseis entre 2016 e 2022 são esses, né? Os Estados Unidos, o Canadá, a China, o Japão, a França e a Grã-Bretanha. E aqui vocês têm, então, essas colunas, né, essas cores de cada uma das colunas que mostram, então, 2016 até 2022. Né? E vocês percebem, então, que cada um desses segmentos é mais ou menos do mesmo tamanho, não está havendo uma diferença grande em relação de um ano para outro em relação a isso. Se vocês pegarem agora os investimentos, vamos comparar os investimentos em renováveis com os investimentos em combustíveis fósseis, né? Cada um desses anos aqui, vejam, né? 2015 a 2022. Aqui o que é RE são os renováveis, né? Os renováveis, a energia solar, né? As grandes instalações eólicas, né? E outras energias renováveis, né? E aqui, então, a mesma coisa, vocês comparem 2015 os dois, e vamos pegar aqui, portanto, percebe que de 2020, 2021 e 2022, os investimentos nas indústrias, nas energias renováveis aumentaram, mas as energias de combustíveis fósseis também aumentaram os investimentos, né? Os FF aqui são os fossil fuels, né? Ou seja, os combustíveis fósseis. E aqui nós estamos falando, então, em bilhões de dólares, e aqui nós estamos falando, portanto, de 783 bilhões de dólares, 897 bilhões de dólares e 953 bilhões de dólares. Vejam que há, portanto, um aumento muito claro nesses combustíveis fósseis de 2020 a 2022. Falemos da curva ascendente das emissões globais de gases de efeito estufa, e aí vocês percebem muito claramente que nós estamos aumentando sempre mais, desde 1990 até 2019. Em 2019, nós tínhamos emitido 38 gigatoneladas, ou seja, bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Mais uma vez, o conjunto dos gases de efeito estufa reduzidos ou convertidos no potencial de aquecimento global do CO2, né? Então, para a gente ter uma ideia, para a gente poder comparar coisas diferentes, né? Comparar um gás com o outro do ponto de vista do seu potencial de aquecimento. Né? Então, aqui, por isso, o CO2 equivalente. Então, 38, a mesma coisa de dizer gás de efeito estufa, né? CO2 equivalente. 38 bilhões em 1990 e 59 bilhões em 2019. Né? Então, veja, as emissões líquidas acumuladas de CO2, as líquidas significam o quê? Significam as emissões brutas menos a capacidade que os sistemas naturais do planeta foram capazes de absorver. Né? Então, o que ficou na atmosfera? Né? O que não foi absorvido pelas florestas, pelos oceanos, pelos solos, assim por diante, é o que ficou na atmosfera. Então, as emissões líquidas acumuladas, portanto, essas emissões que ficaram na atmosfera, acumuladas de CO2 de 1850 a 2019, foram de 2.400 bilhões, ou seja, 2,4 trilhões de toneladas de CO2, né? Entre 2,16 e 2,64 trilhões de toneladas de CO2, porque aqui tem mais ou menos que existe uma incerteza, né? Cerca de 42% dessas emissões ocorreram entre 1990 e 2019. Né? Ou seja, de 1990 a 2019, quando nós já sabíamos claramente, a ciência já tinha demonstrado claramente os efeitos nocivos desses gases de efeito estufa, ainda assim, nós emitimos 1 trilhão, mais ou menos 90 trilhões, né? Mais ou menos 90 bilhões de CO2 na atmosfera. Isso aqui é o IPCC, tá? É o último relatório do IPCC. Muito bem, então, se vocês pegarem agora o que aconteceu em 2022, né? Porque aqui eu vou mostrar para vocês até 2019. Se pegar até 2022, continuamos a aumentar as emissões. Né? Em 2022, as emissões foram 1,4% maiores do que em 2021 e 2,3% maiores do que em 2019. Segundo essa outra instituição de mensuração desses gases, que é o Climate Trace, que é mais recente, nós estamos falando em 2022, houve um aumento de 1,5%, aqui de 1,4%, praticamente a mesma coisa, maiores do que em 2021,
e 8,6% maiores do que em relação a 2015. Né? Quais são as projeções da ONU? Se as 193 partes da Convenção Quadro da ONU cumprirem suas promessas, o que elas não estão cumprindo, mas se elas cumprirem, por hipótese, ainda assim as emissões de gases de efeito estufa aumentarão em 10,6% até 2030, comparadas com os níveis de 2010. Portanto, nós estamos claramente no processo de aumento dessas emissões, o que mais uma vez demonstra que nós não estamos transitando para fora dos combustíveis fósseis de jeito nenhum. E aí vocês têm, então, o Gap Report, de novo, né? As emissões planejadas até 2050, percebem que elas sobem, elas estavam aqui em 2020, as projeções elas sobem até 2030 e 35, mais ou menos, e elas depois caem a 2050, se, né, os governos cumprirem as suas promessas, né? Ora, quando nós chegamos em 2050, nós estamos igual em 2020, não houve mudança nenhuma, houve um aumento e depois uma diminuição, né? Ora, o que seria necessário? Seria necessário que nós tivéssemos aqui, ó. Isso aqui são as promessas, essa aqui são aquilo que os governos estão fazendo, estão de fato fazendo. Aqui seria aquilo que seria necessário diminuir para nós termos emissões consistentes com aquecimento de apenas 2 graus Celsius, e aqui 1,5 graus Celsius. Né? Então, nós teríamos que estar nessa trajetória aqui, e nós estamos, na verdade, nessa trajetória aqui. No que se refere ao carvão, mais uma vez, apenas o carvão, e vocês percebem a mesma coisa. Vamos comparar 2022 com os 7 cenários de 2050. Vocês percebem que no melhor cenário, né, o baixo crescimento econômico, há uma pequena diminuição, né, de 16 bilhões de bilhões de toneladas de CO2, em termos de emissões, para alguma coisa da ordem de 14, se na melhor das hipóteses, ou nós vamos aumentar para mais de 18 bilhões de toneladas de CO2, apenas derivadas da queima de carvão. E aí vocês têm, então, que entender o que é a injustiça climática. Né? Em 2021, os Estados Unidos emitiram per capita, né, cada cidadão americano, na média, emitiu 11 vezes mais CO2 relacionado ao consumo de energia do que o consumo per capita na África, né, do que cada cidadão que mora na África, em média. Em 2021, a pegada de carbono per capita do 1% entre os maiores emissores globais era mais de 50 toneladas de CO2 por pessoa, ou seja, mais de 1000 vezes superior à pegada per capita do 1% da população mais pobre. Então, é claro que nós estamos falando de uma enorme desigualdade nessas emissões de gases de efeito estufa. Aceleração das concentrações atmosféricas, isso é muito fácil entender, né? Olha só, de 1961 a 1970, o aumento, né, a taxa de aumento, né, growth rate, em partes por milhão por ano. O que nós estamos falando em partes por milhão por ano? Significa, pega 1 milhão de toneladas, 1 milhão de moléculas na atmosfera e vejam quantas partes nesse 1 milhão eram de CO2, eram de dióxido de carbono. Né? O aumento delas foi de 0,91, nenhuma, né, apenas 0,9, nenhuma parte por milhão entre 1961 e 1970. Vamos dar um salto para o primeiro decênio do século XXI. Nós já estamos falando de que nessa década de 2001 a 2010, houve um aumento de 2,04 partes por milhão de CO2 na atmosfera, na média anual. Né? Se nós pegarmos, então, agora na segunda década, houve um aumento de 2,43 partes por milhão por ano na média. Né? Ou seja, a velocidade multiplica-se por 2,7 em 5 décadas. Dessa década para essa década, a velocidade da taxa de aumento da concentração atmosférica do CO2 na atmosfera aumentou, né? Multiplicou-se por 2,7. E aqui vocês têm, então, exatamente, em janeiro de 2024, em relação a janeiro de 2023, não é 2,4, mas é 3,32 partes por milhão em relação a janeiro de 2023. Estamos aumentando de uma maneira brutal isso, e aqui isso não interessa, isso aqui é para vocês. O que interessa é vermos isso aqui, veja só, que se nós pegarmos
as partes por milhão, não apenas do CO2, mas do total do CO2, do metano, do óxido nitroso e dos gases fluorados, o total em partes por milhão é não 420, mais ou menos, nós estamos falando aqui em 420, né? Mais partes por milhão, mais 523 partes por milhão. É muita coisa, é um choque enorme na atmosfera que ocorreu de 1700 até 2020, né? E aí você percebe que basta ver a forma dessa curva para entendermos que a partir de 1950 nós temos uma aceleração brutal nas concentrações atmosféricas de todos os gases de efeito estufa, o CO2, né, e os demais gases. E isso mostrando o quê? Que não adiantou nada que nós fizemos até agora em termos de iniciativas de governança global, né? Isso aqui é a COP, né? É a Conferência do Meio Ambiente da Rio de 1992, né? 1992, a COP1 em 1995, a COP3 em 97, a COP10 em 2015, a COP em 2000 e, não me lembro bem, 2006, 2007, a COP15 em 2009, a Conferência do Rio +20, né? Em 2012, vejam, isso aqui as concentrações de gás de efeito estufa, não está adiantando nada, né? Esses acordos, essas reuniões que nós estamos fazendo, não estão tendo nenhuma incidência sobre as concentrações que chegou, então, na COP28, agora em novembro de 2023, a 424 partes por milhão. Aceleração do aquecimento, tudo isso aqui é agora consequência, né? Porque até agora era toda a cozinha, né, do aquecimento, agora chegamos finalmente no prato feito, né? Ou seja, a aceleração do aquecimento. E que nós podemos dizer que há 4 frases que resumem claramente o estado atual do aquecimento. E essas frases foram feitas pelo James Hansen, que é o grande cientista das mudanças climáticas, um grande patriarca, digamos, né? A pessoa que mais reuniu, digamos assim, experiência nessa área científica. Em primeiro lugar, já não há chance de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. Segundo, o teto de aquecimento global de 1,5 graus Celsius será ultrapassado nessa década. Terceiro, o aquecimento global de ao menos 2 graus Celsius já é inevitável no futuro da Terra. E 4, esse nível de calor ocorrerá em meados do século, né? Portanto, nós já temos aqui uma percepção de que nós temos, já é inevitável, está vendo? Olha, já é inevitável no futuro da Terra um aquecimento de 2 graus Celsius, um aquecimento médio global, superficial médio global, terrestre e marítimo combinados, em relação a que período? Em relação ao período convencionalmente chamado pré-industrial, ou seja, 1850 e 1900. Esse período de 1850 e 1900 não é pré-industrial, já havia indústria, mas é um momento em que nós tínhamos já claramente um conjunto de mensurações instrumentais do clima que permitem estabelecer um período de referência seguro, né, em relação a medir depois, então, qual vai ser o aumento do aquecimento na Terra. Até 2050, portanto, até meados do século, nós vamos ter um aquecimento inevitável de 2 graus Celsius, né? E aí vocês percebem claramente, então, essa aceleração. De 1880 a 1969, o aumento da temperatura era muito pequeno. Veja, esse aqui é o formato desse aumento, né? E o que era esse formato? Era mais ou menos uma coisa... Nós estamos aumentando por década 0,04 graus Celsius, por década. Era muito pouco. Nós podíamos dizer que esse aquecimento aqui era mais ou menos compatível ainda com a variabilidade natural do clima na Terra. A partir de 1970 e 2023, nós já estamos aumentando um aquecimento por década de 0,19 graus Celsius, né? E aqui é o gráfico mais importante para vocês entenderem, né? Isso aqui é o gráfico da NASA, o Goddard Institute for Space Studies, que pertence à NASA, e aqui vamos nos deter um pouquinho aqui, que é o que importa que a gente tenha, é essa ideia. Quer dizer, olha, qual é o período de referência aqui? Não é 1850 a 1900, o período de referência aqui, o zero, né? O zero nesse gráfico, é o período 1880 a 1920. Não muda nada, tá? Se você pegar o período de referência 1850 a 1900 ou 1880 a 1920, não muda nada. Então, a gente não precisa só saber que o período é esse, tá certo? Ó,
a temperatura global relativa ao período 1880 a 1920. Tá? É o zero. O que vocês percebem aqui? Bom, se nós pegarmos esse período de referência aqui, o zero, sendo de 1880 a 1920, praticamente não houve nenhuma alteração na temperatura, houve até uma pequena diminuição aqui, por volta de 1910, depois volta a 1920 ao mesmo nível de 1880. A partir de 1920, nós temos começa a ter um aquecimento já claro, detectável, né? E chegamos em 1970 a um aquecimento de 0,2 graus Celsius em relação a esse período de 1880 a 1920, né? Isso aqui, essa linha azul aqui, é a linha ano a ano, né? E a linha vermelha é a linha a cada 132 meses, ou seja, a cada 11 anos. Por que isso? Porque existe a cada 11 anos um ciclo solar, e o Sol aumenta um pouquinho a sua radiação, diminui um pouquinho a sua radiação, não altera quase nada. Percebem que essa variação aqui, ela não sai de dentro dessas variações anuais, mas era importante ter, então, essa relação, ou seja, isolar esse efeito cíclico do aumento da diminuição da radiação solar a cada 11 anos. Aí vamos pegar aqui, ó, o que é o Best Linear Fit? Se vocês esticarem essas linhas azuis aqui, ou a linha vermelha, vocês têm, então, a melhor redução linear dessa curva, né? De 1970 a 2010, olha só. Tá? Até 2010, aqui chegamos em 2010. Qual era a taxa de aquecimento nesse período de 40 anos, de 1970 a 2010? Era um aquecimento de 0,18 graus Celsius por década. Só que, a partir de 2011, a gente saiu dessa linha aqui, tá vendo? Essa linha aqui já não existe mais. Nós entramos nesse cone aqui, ó. Esse cone é essa faixa de aquecimento que é muito maior. Ou seja, por que ele é muito maior? Porque nós agora estamos aquecendo. Isso aqui é uma mistura de observação com projeção, né? Até 2023 é observação, de 2024 a 2050 é projeção. E nós temos o quê, então? Qual é a taxa de aquecimento de 2011? Devia ter escrito aqui 2011, não 2010. É de 0,27 graus Celsius a 36 graus Celsius por década. Ou seja, se nós estivermos nessa linha aqui, ó, nós vamos ter um aquecimento de 0,27 graus Celsius por década. Se nós estivermos nessa linha superior aqui do cone, nós estamos, então, tendo um aquecimento de 2,4 graus Celsius, ou seja, de 0,36 graus Celsius por década, que nos levará a um aquecimento de 2,4 em 2050. Está vendo? Ó? 2 graus Celsius, está vendo 2 graus Celsius aqui? Na melhor das hipóteses, e 2,4 graus Celsius na pior das hipóteses. Nós estamos, de qualquer maneira, igual ou acima de 2 graus Celsius até 2050. Que é aquilo que está sendo confirmado também pelo NOAA. O NOAA é a National Oceanic and Atmospheric Administration, que é uma outra instituição dos Estados Unidos, que está mostrando o quê? Que, veja, de 1850 a 2023, a tendência do aquecimento era de 0,06 graus Celsius por década, compatível com aquela de 0,04, lembra? Muito bem, se nós passarmos agora para 1970 a 2023, nós estamos em 0,19 graus Celsius por década. E se nós passarmos de 2011 para 2023, nós vamos estar em 0,33 graus Celsius por década, que é exatamente aquilo que é a projeção e a observação da NASA, né? Muito bem. O Berkeley Earth, que é uma outra instituição que está medindo isso, está mostrando isso também. Olha só, aqui existe uma enorme aceleração e aqui existe uma segunda fase da aceleração, né? Então, a taxa de aquecimento nos últimos 15 anos foi 40% maior do que a taxa de aquecimento desde 1970. Nós chegamos em 2023, portanto, com um aquecimento já segundo essas três instituições, o Met Official Inglaterra, 1,46 graus Celsius na média anual, né? Entre janeiro e dezembro de 2023, nós tivemos um aumento de 1,46 graus Celsius em relação ao período pré-industrial, 1850 a 1900. O Copérnicus, que é a agência europeia do clima, essa aqui é britânica, essa aqui é europeia continental, está 1,52. Entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024, 12 meses, não entre janeiro e dezembro, mas entre fevereiro e janeiro do ano seguinte. E o Berkeley Earth, falando em 1,54 graus Celsius, mais ou menos 0,06. Ou seja, pode ser que seja 1,6 ou pode ser que seja 1,48. Nós estamos mais ou menos nas mesmas águas, está vendo? E em dezembro de 2023, nós chegamos a um aquecimento só na média mensal
de 1,65 desde 1880. Isso aqui é a NASA. O Zach Hausvater fala, bom, nós vamos ter um aquecimento ao longo de 2024 da ordem de, aqui é 1,5, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, né? Por que pode ser um pouco menos, um pouco mais? Porque a gente não sabe qual é o comportamento do clima em relação à questão do El Niño e do Laninha, que são duas fases cíclicas do aquecimento do Oceano Pacífico que interferem, de forma geral, na temperatura do globo. O pico do El Niño, segundo a NASA, vai nos levar a 1,7, está vendo? Ó? Aqui 1,6, um pouquinho acima de 1,6, tipo 1,7, uma variância aqui que não pode ser de 1,6 a 1,65, mais ou menos. E o mínimo do Laninha, né, o Laninha deve mais ou menos ocorrer no segundo semestre de 2024, vai estar entre 1,3 e 1,5, tá vendo? Vamos pensar em 1,4 mais ou menos, dentro já dessa projeção amarela. Nós já tivemos, na verdade, 6 dias, esse aqui é um gráfico ultrapassado, nós tivemos os dias 17 e 18 de novembro de 2023, 2 dias com temperaturas, um aquecimento médio global acima de 2 graus Celsius, né, em 2007, e de 2,07 e 2,06, ou seja, que naquele dia nós já tivemos uma temperatura média global de 2 graus Celsius, e se nós tivéssemos um gráfico mais atualizado, já seriam 4 dias em fevereiro, de 8 a 11 de fevereiro, nós também chegamos a uma temperatura de 2 graus Celsius. Portanto, entre novembro e fevereiro, de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, nós tivemos 6 dias já com a temperatura média global de mais de 2 graus Celsius. Portanto, a aceleração do aquecimento é essa que vocês têm aqui, né? De 1850 a 1950, nós tínhamos um aquecimento de 0,04 graus Celsius por década, e em 2010, aqui deve ter escrito 2011, está errado, a 2050 nós estamos com um aquecimento entre 0,27 e 0,36 graus Celsius. Vejam que de 0,04 passamos para 0,27 ou 0,36, né? Ou seja, aumentou alguma coisa que pode ser da ordem de 8 vezes, né? Multiplica 0,04 por 8 e vocês têm 0,36, apenas num período de 1880 a 1950 a 2010 2050. Né? Uma aceleração, portanto, gigantesca, né? Verdadeiramente gigantesca. Agora, eu vou passar aqui, porque eu já falei 1 hora, falei quase 1 hora, falei uns 50 minutos. Eu quero mostrar para vocês, eu vou pular essas projeções de impactos aqui, não importa a gente trabalhar muito sobre isso aqui, não. O que importa é a gente entender o seguinte. Eu vou passar para cá, ó. Senão eu vou ficar mais de 1 hora aqui conversando com vocês, não é o caso. Eu vou passar para cá. Um aquecimento de ao menos 3 graus. Depois eu passo para a Eliane esses slides desse PowerPoint, de maneira que quem quiser fazer uma análise mais detida disso terá acesso a esse PowerPoint. Senão a gente não respeita o nosso horário. O item 6, portanto, um aquecimento de ao menos 3 graus Celsius na segunda metade do século XXI é a expectativa da maioria dos cientistas do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, né? Então, o Rockström fala, é o diretor do Potsdam Institute, é o maior centro de pesquisas sobre clima na Europa, né? A partir da evidência que temos hoje, minha conclusão é que o que fizermos entre 2020 e 2030 será decisivo para o futuro da humanidade. O futuro não está determinado, o futuro está em nossas mãos. O que acontecerá no próximo século será determinado pelo modo como jogarmos nossas cartas nesse decênio, né? E aqui, efetivamente, é o que está pensando os cientistas. Em 2021, um grande cientista chamado Jeff Tollefson, que está escrito aqui embaixo, está vendo, Jeff Tollefson, fez uma pesquisa de opinião entre os cientistas, né? Os maiores cientistas do clima estão céticos de que as nações, de que os países serão capazes de dominar, de conter o aquecimento global. Né? Então, o que ele pergunta? Ele fez fez várias perguntas, mas eu peguei 2 perguntas aqui para vocês. A primeira pergunta é: você pensa que você verá impactos catastróficos da mudança climática no seu período de vida? Né?
O período de vida de um top scientist, de um cientista, ele terá mais ou menos 35, 40 anos, né? Ou seja, nos seus próximos 40 anos, mais ou menos. E o que eles mostram? Eles falam, bom, 82% dizem que sim. Eles têm a expectativa de que, ao longo do período de vida deles, os próximos 40 anos, os próximos 50 anos, 30, 50 anos, vamos dizer assim, eles vão ver, sim, um impacto catastrófico nas mudanças de clima. Apenas 18% acham que não. A segunda pergunta que eles fazem é: quanto aquecimento acima do período pré-industrial você pensa que é provável até 2100? Bom, vejam que apenas 4% dos cientistas acham que esse aquecimento será de 1,5 graus Celsius. Apenas 4%. 3 graus de temperatura no aumento do aquecimento médio global em relação ao período pré-industrial é quase 50%, tá vendo? Acham que vai haver um aquecimento de 3 graus, e aquecimento de 3 graus é uma catástrofe, gente, uma catástrofe. Alguma coisa de 5%, mais ou menos o mesmo nível daqueles, acham que é 3,5%, e aqui uns 7, 8% acham que é 4 graus Celsius. Então, se você somar aqui os 48, 49, mais os 4, mais os 7, mais ou menos, vocês têm cerca de 60% das respostas é 3 graus Celsius ou mais, né? Portanto, a maioria dos cientistas mais, vamos dizer assim, gabaritados, com mais experiência na questão do clima, acham que o aquecimento ao longo desse século vai ser de 3 graus Celsius ou mais, né? E isso já era pensado, já era dito, já era projetado desde 2016, né? Isso não é novo. Isso aqui é o Global Carbon Project. O que eles diziam? Eles diziam que se nós mantivéssemos os níveis de emissões de gases de efeito estufa, de CO2 apenas, de CO2, nos níveis de 2016, haveria 66% de chance de que nós chegássemos em 2 graus Celsius em 2037. E que nós chegaríamos em 3 graus Celsius em 2069. Né? Então, isso aqui é a projeção. Se nós estivéssemos mantendo os níveis, né, de emissões de CO2 de 2016, na verdade, como vocês viram, os níveis são hoje muito maiores. Não chegam a ser 2% mais por ano, tá? Alguma coisa da ordem de 1% a mais por ano, 1,2%, 1,3% ao ano, mas é fato que as projeções mais verossímeis está entre essa linha preta aqui e essa linha verde, né? Alguma coisa dessa ordem, que nós chegaremos, portanto, por volta não de 2069, mas em 2060, mais ou menos, em 3 graus Celsius, mantidos níveis de emissões de 2023, né? Mesma coisa aqui. Muito bem. O que dizem o establishment climático, né? Do IPCC, etc., né? Porque é diferente a opinião dos cientistas e a opinião das instituições. A opinião das instituições, em geral, a ONU, etc., é um pouco mais conservadora, né? Eles falam uma trajetória de aquecimento de 2,5 a 2,9 graus Celsius. Essa é a projeção do PNUMA, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? Isso já é catastrófico, né? Vejam, o que é, só para você ter uma ideia do que significa o risco cumulativo de um aquecimento global de 3 graus Celsius, né? Vamos pegar aqui esses níveis aqui, né? Estamos falando de exposição a ondas de calor com potencial letal, né, que podem matar. Nós vamos ter 7,9 bilhões, até 2100, tá? 2050 a 2100. 7,9 bilhões de pessoas estarão expostas a ondas de calor anômalas com potencial mortífero. E aí vocês veem onde está mais escuro aqui são as regiões do Brasil, do mundo, quero dizer, com maior probabilidade, né, de acontecer isso, ou seja, com maior intensidade dessa exposição. E aí vocês percebem que toda a China, a Índia, toda essa região aqui do Oriente Médio, Israel, toda a Síria, a Turquia, o sul da Europa, né, toda essa região aqui da Espanha, o norte da África, o sul da Itália e os Estados Unidos, veja, a América do Norte, o México, os Estados Unidos, são as regiões do mundo que estarão mais intensamente expostas a isso.
né, isso, veja, esse é o score de risco, né, com maior risco de que isso aconteça. Né. Níveis de estresse hídrico, ou seja, de escassez de água, né, 3,9 bilhões de pessoas estarão expostas, então, a estresse hídrico, com mais ou menos intensidade, mas já caracterizado como estresse, ou seja, a escassez hídrica, né, a falta de água, ou água em quantidades insuficientes em relação às necessidades. O risco de perda, de queda de energia elétrica, né, 742 milhões. Mudança nas colheitas, diminuição da produtividade agrícola, né, 1,8 bilhão de pessoas vão estar sofrendo mudanças na produtividade agrícola, portanto, claramente, aumento da fome no mundo, aumento da insegurança alimentar no mundo, e a degradação do hábitat, que é o conjunto das características do meio ambiente em que a pessoa vive, 1,3 bilhões de pessoas estarão nisso. Ou seja, nós não temos claramente nenhuma possibilidade de termos uma sociedade organizada mantido 3 graus Celsius, né? E a conclusão é essa: as categorias de risco de aquecimento, 3 graus Celsius é considerado catastrófico. E há 5% de chances que isso ocorra antes de 2050. Baixa chance, 5% apenas, mas ainda assim existe já. Né? 1,5 é perigoso e nós já chegamos nele praticamente. Nesse decênio nós teremos chegado irreversivelmente a isso. 2 graus Celsius nunca foi experimentado no quaternário, ou seja, nos últimos 2,5 milhões. O planeta Terra nunca teve 2 graus Celsius na média global mais quente do que o período pré-industrial nos últimos 2,5 milhões de anos, né? Quando a nossa espécie nem existia. E 5 graus Celsius é desconhecido, ou seja, é além de catastrófico, é um risco existencial de extinção da espécie, né? O que fala o João Gisele, que é o ex-vice-presidente do IPCC? Eu acho que é exatamente essa a melhor frase para definirmos a nossa questão. Penso que não poderemos nos adaptar ao aquecimento de 3 graus Celsius e que viveremos conflitos maiores, né? Então, basicamente, é isso. Nós temos que estar nessa trajetória aqui, ó, ou, na melhor das hipóteses, nessa trajetória aqui, e nós estamos nessa trajetória aqui, que é exatamente, então, a taxa de mudança nas emissões por ano, né? Vocês veem que a taxa de emissões praticamente não muda. Essa aqui é a real, essa aqui é onde nós temos que estar, e essa aqui é onde nós tínhamos realmente, idealmente, estar. Ou seja, nós temos que diminuir 6% ao ano em 2024, nós temos que diminuir 10% ao ano em 2030 para chegarmos nessa possibilidade de conter o aquecimento global dentro dos limites da nossa adaptação, né? Evitar cenários terminais, portanto, requer a ultrapassagem de um ponto crítico na reatividade das sociedades, aquilo que nós podemos chamar de um social tipping point, uma mudança abrupta e de não retorno no comportamento social, sobretudo uma nova capacidade de organização política que nós não temos, né? Essas são as taxas de mudança em porcentagem das emissões de carbono por ano que nós teríamos que fazer, e nós estamos, na verdade, como vocês viram, aumentando 1%, 1,2%, 1,4% ao ano. Nós temos que estar diminuindo em 6% ao ano, ou mesmo em 10% ao ano, se a gente quiser estar nessa trajetória que é a melhor trajetória, né? Era basicamente isso. Eu não sei como eu faço para tirar isso aqui, eu acho que tem que fazer... eu não sei como é que eu faço para sair dessa tela. Deve ter aqui, quer ver? Parar na tela. Pronto, agora sim. Deu mais ou menos o quê? Deu um pouco mais de 1 hora, não? Isso, um pouco mais de 1 hora. Exato. Professor, muito obrigada pela explanação, pelas reflexões que o senhor traz, né? Dá licença. Foi excelente, né? Para a gente pensar o lugar que nós estamos, né? O cenário que nós estamos. E pergunto para as pessoas que estão nos acompanhando se nós temos questões, comentários, reflexões, perguntas, né? E
enquanto os colegas, por enquanto nós não temos nenhuma pergunta no chat, né? Enquanto os colegas aquecem ali para as perguntas, eu gostaria de iniciar perguntando, professor, qual é a sua expectativa? O senhor é otimista? O senhor acha que nós temos chance de as políticas públicas serem redirecionadas à reversão dessa tendência ou não? O que o senhor, qual é a sua percepção sobre? Eliane, mantida o nível de pressão social hoje, a esperança é zero. Os governos não vão tomar as medidas necessárias para isso, porque eles estão completamente engajados nas políticas que são aquelas da sobrevivência deles. É muito difícil que os governos possam fazer isso, mesmo impossível, porque se você se candidatar a qualquer cargo público, ou eu, ou quem quer que seja, nos candidatarmos a um cargo qualquer, com uma plataforma de nós vamos diminuir o consumo de combustíveis fósseis, portanto, nós vamos diminuir o nosso consumo energético, a chance de que você seja eleito ou eu seja eleito é praticamente zero. Basicamente, as plataformas políticas que são as mais atrativas para o eleitorado é aquelas que dizem que nós vamos aumentar o nosso consumo energético. Ora, não existe possibilidade de você aumentar o consumo energético e diminuir a pressão sobre o sistema Terra. Então, é claro que os governos não vão fazer isso. Pegue o caso do Brasil, por exemplo. Grande parte da contabilidade nacional do Brasil provém dos proventos fornecidos pela Petrobras, por exemplo. E, portanto, a Petrobras exporta, basicamente, grande parte do petróleo que ela produz, e isso carrega divisas para o Brasil, aumenta a nossa contabilidade nacional, melhora a nossa contabilidade nacional, etc, etc. Então, nós teríamos que ter uma mudança de paradigma, uma mudança de premissa muito clara, porque o sistema atual funciona como uma engrenagem de aumento sempre maior da produção de combustíveis fósseis, da produção do desmatamento para a expansão da área agrícola, da agropecuária, que também é um outro fator fundamental. 30% das emissões de gás de efeito estufa no planeta provém do sistema alimentar globalizado. Então, nós teremos que mudar completamente o nosso sistema, e nós temos que mudar completamente o nosso sistema, porque mantida essa estrutura de funcionamento, esse modus operandi da sociedade, nós não temos futuro. Os sintomas disso já são muito claros. Né? Quer dizer, hoje, os impactos, eu pulei a parte dos impactos, porque não tínhamos tempo, mas se alguém tiver interesse, você, por favor, repasse o PowerPoint para eles, e você vai ver que nós temos hoje um nível de impacto gigantesco sobre, por exemplo, vou dar um exemplo, no verão de 2022, entre 10 de maio e 4 de setembro de 2022, 61 mil pessoas morreram diretamente por causas de excesso de calor na Europa. Por que eu estou falando da Europa? Porque a Europa tem dados muito precisos em relação a isso. Nós não temos esses dados aqui, mas provavelmente no Brasil foi ainda pior. E, com certeza, foi muito pior, por exemplo, na Índia, foi, com certeza, muito pior nos países em torno ali da Ásia das Monções, o Paquistão, o Afeganistão e assim por diante, porque chegamos a níveis de calor de 50 graus, 51, 52 graus Celsius. Não existe sociedade organizada num nível de calor dessa magnitude. Para você ter uma ideia, a maior temperatura já registrada no Brasil foi de 44,8 graus Celsius. Né? Não estamos falando de 50 graus Celsius já em outras regiões do mundo. O Brasil vai para lá também. E nós já temos hoje os impactos muito claros, em 2023, 2024, os impactos muito claros na agricultura brasileira. O Brasil é um país particularmente vulnerável em relação a isso, porque é um país agrícola. É um país, basicamente, cuja economia, grande parte do PIB do Brasil, provém exatamente da atividade agropecuária. E a agropecuária, ela não funciona num sistema climático desregulado. E, entretanto, nós estamos, portanto, avançando em direção a
estreitar as condições de possibilidade de permanência da sociedade. E é isso que precisa mudar. Agora, é fácil mudar? Não, é dificílimo mudar. Vai haver prejuízos muito grandes, vai haver sacrifícios muito grandes, mas se nós não mudarmos, os sacrifícios e os prejuízos serão ainda maiores. Então, nós estamos entre duas questões, entre o ruim e o péssimo. E é isso que a gente precisa se compenetrar. E é muito difícil se compenetrar de que você está entre o ruim e o péssimo. É muito difícil. Você quer, na verdade, pensar que você está numa situação entre a boa e a melhor. Mas não é mais assim. E é essa que é difícil. Por isso que essa comunicação é uma comunicação muito difícil de fazer. Professora, a Márcia Ramos de Oliveira, que está conosco aqui, ela pergunta sobre a perspectiva dos partidos políticos atuais no Brasil, quais seriam aqueles com mais responsabilidade e envolvimento a respeito, na sua percepção? Com mais responsabilidade pelo agravamento do processo, é isso? Eu não sei se ela está perguntando pelo agravamento ou com mais envolvimento para tentar reverter isso, né? Sim. Não, então, quem está com maior envolvimento é o MST hoje em dia, né? O MST é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e é claramente o movimento organizado que está tentando criar uma agricultura sem agrotóxicos, uma agricultura voltada para alimentação e não para a produção de commodities, que são negociadas nos mercados futuros, na Bolsa de Chicago e coisas do gênero, mas alimentação para o povo, próxima do consumidor, né? É muito importante isso, porque basicamente grande parte da produção de soja, algo da ordem de 80% da produção de soja do Brasil, vai para fora, vai para alimentar os animais na China, na Europa, no Oriente Médio, etc. Na verdade, não é alguma coisa que reverte em segurança alimentar para o povo brasileiro. E, portanto, nós temos claramente hoje um modelo de agricultura que é um modelo muito positivo, que é um modelo não apenas do MST, né? O MST é o mais com maior visibilidade, mas muitas associações de pequenos produtores que estão trabalhando dentro de um modelo muito mais sustentável, próximo das cidades, e vocês têm um modelo negativo. O modelo negativo é o agronegócio, né? O modelo basicamente negativo é um modelo destrutor de florestas, é um modelo de agricultura irrigada de alta intensidade, que destrói os solos, que avança sobre as populações rurais, as populações ribeirinhas, as populações indígenas, as quilombolas, etc., provocando gigantescas violências. É o maior produtor de trabalho escravo, de trabalho análogo à escravidão no Brasil, e ele não produz riqueza para o povo brasileiro, ele produz riqueza só para os grandes fazendeiros. Então, ele é extremamente emissor de gás de efeito estufa e poluidor através de agrotóxicos. Então, é um modelo negativo em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. E o modelo do pequeno agricultor familiar que está trabalhando em cooperativas, produzindo alimentos sem agrotóxicos, é aquilo que nós temos, claro, diante de nós como uma alternativa benéfica para o Brasil, né? Maravilha, professor. Eu concordo em gênero, número e grau com essa percepção sua. Professor, o Júlio Fábio Scherer pergunta o seguinte: o sentimento de aquecimento este ano foi surpreendente. O mar parece estar mais quente. Existe algum cientista com previsões ainda mais altas para o aquecimento? Então, Júlio, essa é uma questão muito interessante sobre a qual muita gente está trabalhando, inclusive eu mesmo estou trabalhando sobre isso. Quer dizer, o ano de 2023, claro que houve o El Niño e, portanto, a partir de junho, né, de 2023 houve o El Niño e o El Niño trouxe um aquecimento excepcional no planeta, mas o que você está notando, que é exatamente a água do mar está mais quente no Atlântico Norte e, mais recentemente, no Atlântico Sul também. Portanto, imagino que isso faça parte de uma experiência sua pessoal, é extremamente preocupante. Por quê? Porque alguns cientistas têm falado que esse aquecimento é maior do que previsto pelos modelos, e outros cientistas estão dizendo que não é maior, mas está no limite superior das projeções do aquecimento, né? Então, os modelos climáticos estão sendo capazes de capturar a dinâmica do aquecimento global. É uma discussão que está claramente aberta hoje e que nós só vamos ter mais dados se, a partir
de um futuro próximo, a partir de 2024, final de 2024, começo de 2025, quando nós sairmos do El Niño e nós voltarmos, então, para um regime climático neutro ou de Laninha, que é um regime que tende a diminuir um pouquinho a temperatura do planeta, e nós vamos ver se esse retorno ao Laninha vai implicar uma diminuição significativa do aquecimento ou não. Ou seja, qual é a importância, no fundo, dessa alternância de ciclos dentro de uma tendência mais estrutural de aquecimento global por causa dos gases de efeito estufa. Essa é uma questão que está em aberto, mas ela é muito efervescente, vamos dizer assim, né? Há uma discussão acalorada na comunidade científica sobre isso. Há projeções que são, de fato, ainda maiores, como você viu naquele gráfico. Tem gente que está falando que vai haver um aquecimento de 4,5 graus Celsius. Tem gente que está falando que vai haver, na maioria, 3 graus Celsius. Isso numa tendência mais ampla, né? Mas o que é claro é que quando o James Hansen fala, o James Hansen e a sua equipe falam, é melhor a gente ouvir, porque eles nunca erraram, entendeu? Então, essa gente, eles são realmente, tem uma autoridade que é dada pela experiência e pelo acervo de acertos que eles já fizeram até agora, e a proposta, e o que eles estão projetando é um aquecimento, como eu mostrei a vocês, de 2 graus a 2,4 graus Celsius até 2050. Isso é extremamente grave, é extremamente preocupante. Professora, nossa colega Paula Regina Correia, querida, ela pergunta o seguinte: o professor poderia comentar um pouco mais sobre justiça climática? Além das diferenças em relação às responsabilidades e efeitos, como esses efeitos eles recairão de forma diferente sobre as pessoas? Acho que aqui também entra, eu não sei se o senhor estuda, concorda com o conceito de racismo ambiental, que a gente tem ouvido com mais frequência ultimamente, né? Então, a Paula está pedindo para o senhor comentar sobre isso, né? A questão da justiça climática e como isso vai recair de forma diferente para as pessoas, né? Conforme a classe social, né? Conforme as pessoas produzem a sua existência, né? E conforme elas se colocam ali na sociedade capitalista, né? Então, esse conceito de racismo climático e tal, ele é um conceito que está sendo muito debatido, e eu acho que a gente tem que se aproximar dele na seguinte perspectiva. Em primeiro lugar, ele existe e é evidente. No sentido seguinte, que as populações não WASP, né? White Anglo-Saxon Protestants, né? As populações brancas, digamos assim, elas pertencem a uma classe social, elas detêm um poder político e econômico em muitos países, não apenas no Brasil, né? Nos Estados Unidos também, por exemplo, evidentemente na Europa. Há uma quantidade muito grande de impactos que são sentidos diferentemente segundo diversos segmentos da sociedade. E é claro que há um interesse muito maior da grande imprensa, de forma geral, da opinião pública, da televisão, etc., etc. Quando existe um impacto numa população branca, esse impacto é muito mais fortemente noticiado, comentado e ressentido, etc., do que quando se trata, por exemplo, de uma população como aquela de Petrópolis, por exemplo, ou aquela de São Sebastião, que ocasionou. E agora, recentemente, novamente, nós tivemos agora, na semana passada, também no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, etc., etc., 25 mortes, e na região também de Espírito Santo, nós vemos claramente isso, né? Ou seja, 25 pessoas morreram agora, na semana passada, por causa disso. Foi menor do que o que aconteceu em 2023 em São Sebastião e em Petrópolis em 2022, mas ainda assim um número de vítimas, e ninguém está muito aí por causa disso, porque são populações pobres, né? E pobres, e com frequência pobres e negras ou pardas. Se isso tivesse acontecido, para dar um exemplo aqui em São Paulo, sei lá, no Jardim Europa, que é o bairro chique aqui de São Paulo, etc., haveria uma polvorosa, a televisão reservaria horas falando sobre isso, etc. Por quê? Porque pessoas ricas morreram. Isso é um lado da questão. E aí eu concordo 200% com a ideia de racismo ambiental. O outro lado da questão é a ideia que os ricos se fazem de que eles estão menos
que eles são menos vulneráveis em relação a isso. E esse é uma grande ilusão. O clima é diagonal, os impactos vão ser democraticamente distribuídos, e os ricos, os países ricos e os ricos nos países pobres estão iludidos com a ideia de que, porque eles têm dinheiro, eles vão ser capazes de alguma maneira, se preservar ou ser menos atingidos em relação a isso. O exemplo do que está acontecendo na Europa, a Europa é o continente que está sofrendo o aquecimento mais rápido de todos os continentes do planeta. Né? Ela só não é tão mais rápida quanto o Ártico, mas o Ártico não é um continente, portanto, a gente não leva em consideração como continente. E ela está já aquecendo alguma coisa da ordem de 0,5 graus Celsius por década desde 1990. Ou seja, a cada 2 décadas ela vai aumentar 1 grau médio suplementar. Isso é muito diferente do que está acontecendo na América do Sul. A América do Sul está aumentando 0,22 graus Celsius por década. Veja, 0,22 por 0,5. A Europa está se aquecendo a uma taxa que é mais do dobro do que aquela da América do Sul, e por uma razão muito simples, por várias razões, mas uma delas que é muito simples de entender é o seguinte, que nós temos uma grande concentração de massa continental no hemisfério norte, e, portanto, o hemisfério norte está aquecendo muito mais rápido, por quê? Porque na Terra o aquecimento se dá mais rápido do que no oceano. O oceano é claramente tem uma inércia térmica muito maior. E nós somos, aqui no hemisfério sul, muito mais oceano do que massa continental. Razão pela qual, portanto, nós temos uma taxa de aquecimento mais lenta, ainda assim rapidíssima, mas mais lenta do que a do hemisfério norte. O caso da Europa é o caso pior. Portanto, no futuro, os ricos, vamos dizer assim, vão sofrer mais do que os pobres. Então, aí a questão do racismo ambiental é um pouco relativizada. Professora, nossa colega, a Roberta, ela pergunta o seguinte, pergunta e reflete também, né? Então, na verdade, todos os movimentos da sociedade civil ou Estado são no sentido de diminuir o ritmo da corrida até a catástrofe, para além de parte desses grupos empenhado, estão apenas encenando, então? E ela também faz o seguinte comentário: como não deixar falas contundentes de pesquisadores serem usadas por grupos que se aproveitam disso para atacarem ainda mais os ecossistemas? Como não desanimarmos e nos desengajarmos nas pequenas e grandes ações? Olha, nós temos muitas razões cotidianas para desanimar, mas não adianta desanimar. Então, quer dizer, desanimar não muda em nada, não muda nada, só piora, tá certo? Então, por quê? Porque a gente desiste aí de fazer qualquer coisa, e é isso que é a pior solução possível. O que a gente tem que pensar é que, efetivamente, nós estamos dentro de um futuro que já nós estamos diante, a conta chegou, né? O banquete foi maravilhoso para grande parte da população, desde 1905, se você pegar desde a Segunda Guerra Mundial até 2000, mais ou menos, e você pega todos os indicadores, eu não vou falar nem da Segunda Guerra Mundial, pega desde o século XIX, né, mas sobretudo desde 1945. Se você pegar todos os indicadores sociais, houve melhora. Pega o nível de alfabetização, você pega o nível de esperança de vida ao nascer, pega a mortalidade infantil, você pega acesso à infraestrutura sanitária, você pega acesso ao equipamento urbano. Tudo isso, por mais que tenha havido injustiças sociais, na média, houve um aumento cada vez mais acesso a esse conjunto de equipamentos civilizacionais que nós tivemos de 45 para cá. Isso é inegável, é inegável. E isso se deveu grandemente por causa do petróleo, do gás e do carvão, porque nós potenciamos gigantescamente as nossas capacidades energéticas e, portanto, fomos capazes de produzir muito mais excedente, e por mais que tenha havido injustiça social na distribuição desse excedente, houve um aumento da riqueza em contingentes muito grandes. Pegar o caso da segurança alimentar é o mais claro em relação a isso. Até 2014, você tem um aumento, uma diminuição da insegurança alimentar excepcional. A partir de 2014, começa a piorar novamente. A partir de 2015, começa a piorar novamente.
Nós já sabíamos desde 1980, para sermos bem assim generosos, né? E você tem um relatório em 1979, chamado relatório Jules Charney, um relatório encomendado pelo presidente Jimmy Carter, a esse Jimmy, que era uma equipe de gente que fez um relatório. Tudo que nós sabemos hoje sobre o clima, tudo que de essencial nós sabemos hoje sobre a questão climática já era sabido em 1979. Em 1988, saiu, o James Hansen faz aquele depoimento no Senado americano, saiu em todas as páginas do jornal, inclusive no Brasil. Nós estamos numa situação terrível, nós precisamos fazer uma mudança de trajetória, etc. Nós sabíamos disso. E nós não fizemos. E como nós não fizemos, agora a conta chegou. E a conta é grave, a conta é amarga. Ou seja, nós temos que agora ter diante de nós a percepção realista de que nós não vamos mais melhorar, tal como nós melhoramos nesses todos os indicadores desde 1945. Para uma pessoa da minha geração, isso é completamente surpreendente. Por quê? Porque eu nasci e me criei, me eduquei na perspectiva de que haveria progresso. Muito mais ainda meus pais, tá certo? Sempre a ideia, desde o século XIX, de que, de alguma maneira, com o aumento da ciência, da tecnologia, etc., haveria progresso. Poderia haver contramarchas, poderia haver regressões, mas elas seriam momentâneas, elas seriam episódicas, elas seriam transitórias. Basicamente, nós estávamos destinados ao progresso. E hoje é muito difícil a gente mudar essa inversão de expectativa. Mas é aquela que a ciência está nos mostrando, e não só a ciência, o senso comum, o noticiário, assim por diante. Você começa a pegar todos os indicadores, aqueles que eu mostrei para vocês, e nós estamos vendo que eles estão ou diminuindo o ritmo da melhora, ou estacionados, ou piorando. Né? O ritmo da melhora acabou, não existe mais um progresso no sentido da melhora. Existe, no mínimo, uma diminuição da taxa de progresso e, no mais das vezes, uma regressão. E essa é uma situação que a gente vai ter que enfrentar. Se a gente não fizer nada, a gente vai acelerar esse processo. Se a gente se organizar, votar nos candidatos que têm uma plataforma mais progressista, mas que leve em consideração isso, são poucos, hein? Nenhum dos candidatos políticos no Brasil assumem claramente uma plataforma política ambientalista, mas sim aqueles que são um pouco mais do que outros que são catastroficamente antiambientalistas. Então, se a sociedade se mobilizar em função desse critério, tá? Não estou falando nem em tomar as ruas, mas se mobilizar em relação ao critério eleitoral dos candidatos que são mais progressistas em relação a outros, nós vamos ter uma situação que é menos ruim do que aquela que nós teremos se continuarmos nesse nível de ignorância, ou alheamento, ou indiferença, ou mesmo negacionismo em relação a isso. Não sei se eu respondi a sua questão. Mas... Professor querido, eu acho, inclusive, que o senhor até já respondeu a próxima pergunta, que é do Antônio Carlos Pires Dias, né? Ele pergunta, na sua opinião, há algum caminho para conciliar os interesses políticos mundiais e as necessidades ambientais? E eu peço licença para o Antônio para acrescentar o seguinte, tem saída fora do modo de produção capitalista? Né? Porque vários autores, inclusive o Harvey, né, quando ele coloca os 7 fatores lá sobre os quais o modo de produção capitalista está assentado, né, a natureza, né, o meio ambiente é um dos fatores, né? E o capitalismo permite a preservação e à medida em que não ameaça a sua necessidade de perpetuação dos lucros, né? Os lucros sempre constantes, né? Então, temos saída no modo de produção capitalista? Não temos, né? Precisamos derrubar o capitalismo, né? Com certeza, tá certo? A questão é que nós temos hoje uma situação... Quer dizer, para pegar o começo da pergunta, né? O que nós precisamos fazer hoje? Aquilo que você está dizendo, Eliane, vamos dizer assim, é o nosso horizonte, né? Nós temos que superar o capitalismo. Não há possibilidade de qualquer perspectiva positiva
dentro de um modo de produção que se define pela sua expansão, né, que é intrinsecamente expansivo. Né? O capitalismo, como falam muito disso, né, como aquela bicicleta, né, que se parar, ele cai. Ele tem que estar em aceleração constante, ele tem que estar acumulando. Né? O capitalismo é basicamente um processo de acumulação de capital. E acumulação de capital significa simplesmente você ter mais capital no final do ciclo econômico do que no início do ciclo econômico. E se você não tiver mais capital no final do ciclo econômico do seu investimento, você entra em falência ou você desiste de investir, a economia para. Né? Esse é o único critério que faz com que a economia continue a existir, é a acumulação de capital. E numa situação como essa, evidentemente, nós não temos nenhuma possibilidade de sobrevivência. Por quê? Porque o planeta tem limites. Qualquer criança pode entender isso, tá certo? Que você não pode extrair mais do que aquilo que o clima, do que o sistema é capaz de fornecer e reproduzir. Então, se você está aumentando o seu consumo de insumos, né, de solos, de água, de florestas, de biomassa de forma geral, além do que o sistema é capaz de se regenerar, evidentemente que ele vai entrar em falência, porque não precisa ser um gênio para entender isso, mas o economista não entende. O economista não entende isso. Então, isso é o primeiro ponto. Né? O outro ponto que eu acho que é mais, digamos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa agenda hoje, basicamente o que nós temos que entender é que nós temos que ter paz. Hoje existe uma proliferação de guerras no mundo. Quase que tivemos aí uma guerra na América do Sul, com a tentativa do Maduro de invadir a Guiana, porque está querendo o petróleo ali daquela região, dizendo que está sendo roubado, etc, etc. Não temos ainda essa guerra, temos também uma situação de guerra social muito grande aqui na América do Sul, mas de guerras muito importantes, como está vendo, por exemplo, na Ucrânia, como está vendo no Oriente Médio, em Israel, que são as mais noticiadas, mas, na verdade, vocês têm uma situações de guerra que são mais de 50 guerras que estão acontecendo no mundo hoje. E o que acontece? Não só a guerra é um mal intrínseco, evidentemente a guerra é a confissão de um colapso civilizacional, a confissão da ideia de que nós não podemos conviver no mesmo espaço, isso é uma confissão de derrota completa, mas a guerra, ela impede que ela impede que as pessoas se sentem à volta de uma mesa para resolver o problema que importa. O problema que importa é o problema climático, é o problema de colapso da biodiversidade, é o problema da poluição, é o problema do aumento de todos os tipos, de todos os riscos de doenças que são transmitidas, seja por vetores, porque você está destruindo as florestas, como houve a pandemia da Covid-19, e haverá outras, né? Como também você está tendo interferências no seu organismo por causa da poluição muito grande. Isso tudo faz parte de uma crise global de civilização que só pode ser resolvida no âmbito da paz, no âmbito de uma governança em que haja um mínimo de confiança recíproca entre as pessoas participantes da negociação. Portanto, nós temos que ter paz. Não importa se a Rússia ou se a Ucrânia tem razão, não podemos discutir isso até o fim dos tempos, entendeu? A gente tem que entender o seguinte, que existe uma coisa mais importante do que os motivos que levam à guerra. Se nós não compreendermos isso, não existe esperança de a gente reverter esse processo. Então, a primeira questão que nós temos que pensar é paz. Porque sem paz, nós não vamos ter, em hipótese alguma, nenhuma condição de uma negociação, porque os problemas são globais, eles não são nacionais, eles são globais. E, portanto, nós temos que ter uma governança global. Por último, nós temos que pensar o seguinte, a guerra é um grande acelerador de emissões de gás de efeito estufa. Se você pegar toda a engrenagem da guerra que existe hoje no mundo, ela é responsável por 5,5% das emissões globais de CO2. Ou seja, ela é mais do que todas as emissões da Rússia, por exemplo. Né? Ela é a quarta. Você tem a China em primeiro lugar, você tem a Índia em segundo lugar, você tem a União Europeia em terceiro lugar, e você tem a engrenagem da guerra em quarto lugar. E a Rússia em quinto. Então você percebe que a guerra é um grande acelerador do colapso ambiental. E não por outras razões, já por essa seria importante que nós desmontássemos essa engrenagem da guerra. Nós estamos gastando 2 trilhões 240 bilhões, 2 trilhões 240 bilhões de dólares por ano em despesas de defesa, né? Como é chamado, certo? Defesa não tem nada, é de ataque. E isso tem que ser transferido, esse recurso, para as questões ambientais, sabe?
Então, a paz é a grande questão hoje. A Márcia Ramos muito bem comenta, né, que o investimento em guerra em meio a um planeta colapsado é um total absurdo, né? Total, tá certo? É a confissão de fracasso da nossa civilização. Investimento no local errado, exatamente. É investimento no local errado, Marta. Exato, exatamente. Professora, nós nos encaminhamos, então, ao encerramento, né, dado ao nosso limite de tempo, né? Eu agradeço imensamente ao senhor por ter aceitado esse convite, por ter tirado um tempo, né? Hoje o tempo é uma mercadoria bem cara também, né? Está difícil, né? Está difícil, né? E o senhor destinou esse tempo da sua agenda para estar conosco, né? Para trazer essas pesquisas e nos chamar, né? Nós temos um papel aqui, a educação tem um compromisso, tem um papel, né? Não está na nossa mão mudar o mundo, mas é nosso papel pensar com as pessoas, né? Levar essa realidade e podermos pensar caminhos e pressionar os que decidem, né? Nós podemos pressionar os que decidem, né? Os que tomam as decisões para que a gente possa construir uma outra coisa, né? Porque a gente possa desacelerar, né? A gente precisa acreditar nisso, como o senhor muito bem anunciou antes, né? Se a gente não acreditar nisso, então não há mais nada a ser feito, né? Então, eu agradeço imensamente ao senhor por essa generosidade, né? Em estar aqui hoje, em trazer os resultados das suas pesquisas, né? E agradecer a todos e todas também que reservaram o seu tempo também para estarem conosco hoje aqui, né? E as pessoas que também vão acessar ainda, né? Esse diálogo ficará salvo, né? Ficará gravado no nosso YouTube aqui da instituição, né? Então, outras pessoas também acessarão, né? Muita gente tem aula agora, tem outros compromissos e não pôde estar de forma síncrona, né? Mas vão acessar esse conteúdo posteriormente depois também, né? E agradecer a todas e todos que fizeram possível, né? Agradecer a Daniele, né, pela parceria ali na promoção, pela presença, agradecer ao Jefferson, né? Que sem o Jefferson não tem transmissão, né? E agradecer aos nossos e nossas colegas intérpretes de Libras que também levaram esse conteúdo mais longe, né, para mais pessoas. Então, muito obrigada, professor. O IFSC é muito grato ao senhor pela presença aqui e deixo, então, para suas considerações finais, por gentileza. Olha, eu que agradeço muito por essa oportunidade, né? Essa é uma coisa, para isso que a gente estuda, né? Para comunicar essas questões que são gravíssimas, e eu quero frisar a importância da educação, né, em relação a essa questão. Nós temos que pensar hoje a educação, a formação do jovem hoje tem que ser uma formação baseada no critério de qual é a situação do mundo no qual ele vai viver. Não adianta você preparar um engenheiro, ou não adianta você preparar o médico, o que quer que seja, se ele não está em consonância, não está em sintonia com a dinâmica do planeta no qual nós estamos vivendo. E é isso que eu acho que hoje, não digo em relação apenas ao Instituto Federal, digo em relação ao conjunto das instituições de ensino no Brasil, a começar pela Unicamp, onde eu fui professor, sou professor aposentado, colaborador, que não está efetivamente sintonizado na devida medida com a extrema gravidade da situação atual, né? Então, é uma tarefa hercúlea, uma tarefa, eu diria mesmo assim, ingrata, porque você está dizendo às pessoas coisas que elas não querem ouvir, e é natural que elas não queiram ouvir, mas nós temos que, efetivamente, entrar num diálogo que seja capaz de fazer com que essa percepção ganhe volume, que fique mais robusta e seja capaz de interferir na sociedade. Mais uma vez, muito obrigado, então, Eliane, muito obrigado a todo mundo aí no Instituto Federal, e contem comigo para uma próxima aí. Muito obrigada e sigamos firmes ali na nossa missão educacional, né, de compreender melhor o mundo e, quiçá, transformá-lo, né? Muito obrigada. Exatamente. Encerramos, então. Uma boa tarde, bom almoço a todos. Tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.